gente vai falar agora de... Vamos abrir primeiro em Filipenses 3, do 7 ao 9. E aí, enquanto vocês procuram, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje à noite. Que é sobre a justiça de Deus, a justiça própria e Cristo vive em mim. E aí, entre elas, eu vou responder algumas perguntas. Que é, o que é justiça própria? O que é a justiça de Deus? Por que nós insistimos em continuar fazendo justiça própria? Alguns exemplos de justiça própria. O que a justiça própria traz para as nossas vidas e o que a justiça de Deus traz para as nossas vidas. E trouxe também exemplos da Bíblia dos dois lados, de justiça própria e justiça de Deus. Eu estou falando bem enrolado, porque eu coloquei aparelho há poucos dias. Uma ótima época para fazer isso. Filipenses 3, do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. E a próxima, Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então, explicando essas duas passagens, primeiro eu vou contextualizar. Essas duas passagens tratam-se de cartas de Paulo para duas igrejas diferentes. Uma é a primeira de Filipenses, para a igreja de Filipos, e outra para os romanos, israelitas. Vou falar de romanos, tá? Que a gente leu agora especificamente. Das duas, ele cita uma coisa em comum, que é sobre justiça própria. E na 10, no Romanos 10, 1 ao 4, ele fala para o povo que ele ora pela salvação deles e até vê que todos eles têm carinho pela obra de Deus, têm zelo. Só que o excesso de zelo sem entendimento faz com que eles não consigam fazer a justiça de Deus e sim a justiça própria. Ou seja, eles até tinham boas intenções, só que sem consultar a Deus, eles não estavam fazendo a justiça de Deus, eles estavam fazendo a justiça deles, é aquilo que eles achavam que era o correto. E aí no finalzinho do versículo, no versículo 4, ele comenta: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, eles executavam a justiça da época, justiça que com a vinda de Jesus já não era vigente, ou seja, não era mais para eles usarem aquela lei, e eles continuavam usando. Então, um exemplo, só para vocês conseguirem entender melhor. Quando a gente fala de lei aqui, a alusão que eu quero fazer com vocês é da nossa vontade, porque a lei aqui que a gente está falando é uma lei que foi construída por homens. Então, quando a gente faz a nossa vontade, ou acha que está fazendo a vontade de Deus, colocando em prática de forma errada. Por exemplo, eu sei que na minha igreja as pessoas se vestem mulher de saia, com determinado comprimento, e aí entra alguém da igreja, que não é da igreja, e não está de acordo com o que todo mundo prega que deveria estar. Tá com uma saia, sei lá, que é curta, ou tá com shorts, enfim. E ao invés de na verdade, na minha cabeça, eu achando que eu estou cumprindo a justiça de Deus, eu não a recebo bem, ou eu nem recebo, achando que eu estou cumprindo o que Deus quer. Na verdade, não. Porque o que Deus quer é que nós acolhamos as pessoas que chegam. Só um exemplo para vocês. E aqui, começando a responder as perguntas que eu coloquei. O que é justiça própria? Aqui, muito resumidamente, justiça própria é a tomada de decisão sem consultar a Deus. Eu fiz porque eu achei que era o certo. Ou eu sabia, inclusive, que era errado e fiz assim mesmo. Isso é justiça própria. E o que é justiça de Deus? Justiça é graça. É o plano de Deus para salvar as nossas vidas. Como assim? Quando a gente fala de justiça, a gente pensa em
possivelmente lei. Pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que veio quando eu estava estudando, quando falam de justiça, é fazer o justo. A gente pensa em lei porque hoje é o que a gente tem aqui na Terra. Mas quando Deus fala da justiça dele, ele não está falando de leis terrenas, ele está falando sobre o que ele quer para nós, o que ele planejou para nós. Então, antigamente, no Antigo Testamento, nós não tínhamos contato direto com ele. Então, ele usava uma pessoa, derramava sua graça para servir de intermédio para as outras pessoas. Mas depois que Jesus desceu, morreu na cruz por nós, nós passamos a ter o direito de contato direto com ele. E por conta disso, ele fala sobre a justiça dele através da graça, porque a gente tem como saber o que Deus quer pra gente, porque nós temos contato direto com ele. Uma frase que eu peguei aqui é: na justiça de Deus que devemos nos mover. Ou seja, eu deveria tomar decisões baseado naquilo que Deus entende pra mim como o melhor. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês. Pensem num lugar, por exemplo aqui, que tem muitos caminhos que eu poderia seguir, que são as minhas decisões. Geralmente, isso é tendência do ser humano, não sou eu que estou dizendo. Cientificamente, o ser humano tem a tendência de ficar no lugar que está mais confortável, ou de ir pelo caminho que é mais bonito para ele. Ou falando em tomada de decisões na prática, eu posso falar de um emprego que talvez eu possa ganhar melhor, para alguns que sejam mais gananciosos, outros que eu vá trabalhar menos. Depende muito da pessoa. Então eu vou escolher o caminho de acordo com o meu critério. Mas pensa que o caminho, todos eles, você vê o começo, todos. Mas o final, só quem vê é Deus. Você não consegue ver nenhum. E aí, na sua visão, você escolhe um que aparentemente é bom, e no meio do caminho você tropeça várias vezes. E aí você não sabe o que aconteceu. Nossa, mas como assim? Que decisão? Eu tomei a decisão aparentemente a mais certa possível. Quando, na verdade, Deus estava falando para você, não é por aí, é por aqui. Mas é sua responsabilidade. Porque Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quiser. Mas vem junto as consequências da sua escolha. E pensando sozinha por mim, né? Eu estava estudando sobre isso e eu estava pensando, se eu tivesse alguém que pudesse falar para mim, segue por aqui, que aqui vai dar certo, e essa pessoa sabe de todas as coisas, o que é mais inteligente? Eu ir de olhos tampados, digamos assim, porque eu não sei o que vai acontecer, ou eu ouvir uma pessoa que sabe muito mais do que eu, sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois. Eu tenho, de certa forma, até uma facilidade para nós, porque até nisso nós nos isentamos da responsabilidade, porque a gente entregou tudo para Deus e se Ele falou, vai, é porque vai dar certo. Por que insistimos em continuar fazendo justiça própria? Levando em consideração tudo que eu falei. Levando em consideração que eu tenho alguém que é muito melhor que eu em tomadas de decisões, que pode tomar por mim, e mesmo assim eu continuo tomando justiça própria, fazendo a minha própria justiça. Agora a gente vai, para responder essa pergunta, em Gálatas 5:16. A gente vai ler do 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne mitila contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que isso quer dizer? Muito resumidamente, quer dizer que nós temos um corpo, nós somos corpo. Só que quem aceita a Cristo não é só corpo, é corpo e espírito. E aí a gente vive numa luta constante entre o que o meu corpo quer e o que o meu espírito quer. E fazendo uma alusão com o que eu já estava falando, o que é justiça própria é o que a carne quer. O que o meu espírito quer é o que é a justiça de Deus. Quando eu leio isso daqui, eu entendo que o Espírito está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, ele teoricamente tem fácil consulta. Eu poderia consultar facilmente. Como que eu faço isso? Como que eu consulto a vontade de Deus e saber o que Ele quer pra gente? Eu vou dar um spoiler para vocês. O primeiro deles tem a ver com a Bíblia. Tem coisas que não necessariamente eu preciso dobrar meu joelho, orar e esperar a resposta de Deus cair do céu para eu tomar uma decisão. Eu posso ler a Bíblia. Tem coisas que Deus já falou
que agrada ou que não agrada. Então, por exemplo, eu não preciso orar para saber que eu preciso amar meu próximo. Isso é uma coisa que está escrito na Bíblia. Vou dar alguns exemplos de justiça própria. Não ora e sai fazendo. Quem nunca fez? Na verdade, assim, a gente vive numa geração que a pergunta é quem nunca fez, não, né? Quem já fez, orou para conseguir fazer? Namoro. Alguém orou para saber se era da vontade de Deus a pessoa que estava com você, que está com você? A gente orou? Isso é bem complicado. Por quê? Pelo que eu falei, você escolheu o caminho que era mais bonito, né? E aí, qual que é o problema de você tomar a decisão sozinha? Quer dizer que não vai dar certo se eu escolher o caminho X? Não, não quer dizer que não vá dar certo. Só quer dizer que o outro caminho era melhor para você. E sabe o que é o pior de tudo? Quando a gente toma a decisão sozinha, a gente tende a orar depois, apresentando o resultado obtido. Ou seja, eu, por conta própria, escolhi namorar com fulano. Aí esse fulano começou a me dar dor de cabeça. Eu falo, Deus, abençoa meu namoro, faz com que dê certo. E aí Deus faz, tipo, decisão sua, querida. Pega seu filho e carrega. Não que ele vai te deixar, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que Deus te daria direção se você tivesse perguntado. E aí depois você vai lá e apresenta o que você teve de resultado, sendo bom ou ruim. Faculdade. A gente tem agora mais adolescentes aqui. E eu fico muito feliz com isso. E aí, eu passei, por exemplo, por épocas da minha vida de dúvida. Na verdade, assim, no todo, eu sempre fui muito decidida do que eu queria. Só que assim, eu decidia, fazia e falava, não era isso que eu queria. Eu até terminava, mas não era isso que eu queria. Eu tenho um exemplo porque eu sou formada em estética. Alguém sabia disso? Eu sou formada em estética e há pouco tempo em processos gerenciais. O que tem a ver um com o outro? Nada, né? Nem um pouco. O que acontece? A faculdade é uma coisa que gera muito medo na gente de escolha e dúvidas, e muitas dúvidas. Quem aqui já começou faculdade e não seguiu porque não gostou, ou porque não tinha dinheiro mesmo? Inclusive, até nisso, Deus poderia ter ajudado. Até nessa questão. Você começou, às vezes, a faculdade num momento que não era para ter começado, ou ao contrário, porque Deus sabia que faltaria dinheiro para você, para continuar, ou que daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, você poderia fazer e que Ele te suportaria. Enfim, e aí imagina, eu já ouvi gente falando assim, que droga, se eu tivesse, sei lá, se Deus tivesse me dado, isso é verdade, tá? Um sinal, eu não teria feito essa faculdade que não serviu de nada pra mim. Na época eu não tinha essa visão que eu tô passando pra vocês, mas olhando agora, o que Deus tem a ver com isso? A escolha foi sua, não foi de Deus. Próximo exemplo, Deus mandou fazer e você diz, eu não sou capaz. Quando Deus chama, Ele não está chamando porque você é bom. Ele está chamando porque Ele vai fazer alguma coisa através de você. Por isso, inclusive, que quando o Caio falou comigo, ele falou assim, Sara, você quer falar no culto? A minha resposta foi, não, eu não quero falar. É verdade, o outro Caio, o Caio Levi. O Caio me chamou e falou, você quer falar no culto afora? Eu falei, não. Eu fui bem literal, não quero falar. Mas se eu tiver que falar, eu vou falar. Porque acho que todo mundo aqui conhece a história de Jonas, que desobedeceu a Deus, e você vai, porque se não for pelo bem, vai pelo mal. E aí ele, na barriga de um peixe, foi parar na cidade que ele não queria de jeito nenhum, que era pregar em Nínive, porque Deus estava prestes a destruir a cidade. Ele falou, não, destrói mesmo, eu não estou nem aí. E aí Deus falou, não, você vai, porque eu quero, no mínimo, dar a última chance para aquele povo. E aí ele foi. Então confia, se Deus chamou é porque Ele vai te capacitar. Quando você se sente inferior ou superior a alguém, não importa a área. Se você é filho de Deus, você não tem o direito, tá? De falar eu sou pequeno ou eu sou grande. Não tem o direito. Por quê? Justiça de Deus. Não é o que Deus quer para você. Ficar bravo quando não lembram do seu nome nos agradecimentos do trabalho feito na igreja. Então, o Caio foi lá, Caio Levi. Difícil, assim, né? Pra quem não sabe, meu namorado chama Caio também. O Caio Levi, que não é meu namorado, vai lá e trabalha. Aí o pai dele vai e cita o nome de fulano, de ciclano, beltrano, agradecendo todo mundo pelo trabalho que foi feito e esquece o nome dele. Aí ele vai lá, pô, pai, você não falou meu nome.
o trabalho foi feito para Deus. Você não precisa ser honrado perante os homens. Então, se você quer ficar bem com Deus, você vai pro seu quarto e lá você fica bem com Deus. Não é que não possa, tá, gente, citar o nome das pessoas em agradecimento. Tô falando, vocês não podem ficar bravos, não deveriam, pelo menos, tá? Porque o fato de você ficar bravo quer dizer que você queria a glória de alguma forma. Agora vamos para o resultado da justiça própria. Quando eu tomo as minhas próprias decisões, o que acontece? Quais são as consequências? Gente, não tem outro caminho. Essas são as consequências que estão na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo e eu fiquei bem assustada com isso, inclusive. Vamos lá para Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são conhecidas e são. Aqui são as consequências das minhas tomadas de decisões, tá? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutornarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui ele fala que as pessoas que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Mas percebam, o começo da frase ele fala: a obra da carne são conhecidas e são, ou seja, essas são as obras que vêm proveniente da carne. Ou seja, nada praticamente, pelo que eu entendi aqui, nada que vem da carne é bom. Simples e puramente assim. Até quando eu tento fazer o bem, você não necessariamente está fazendo aquilo que Deus quer. Tá? Quando foge à luz da Bíblia, tá? E agora vamos ao resultado da justiça de Deus, que é sequência aí, tá? É Gálatas 5, 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Muito basicamente, acho que de tudo aqui, o que mais me tocou foi autocontrole, domínio próprio. De tudo. Você quer me ver sair disso daqui lindamente, é eu estar com fome. Eu tô com fome, com sono. Não só eu, né? Tem umas pessoas aqui do meu time também. Eu falei, nossa, eu vou começar a orar mais, saber mais o que Deus quer pra mim. Porque, olha, se a fome me domina desse jeito, imagina o restante das coisas. Então aqui em Gálatas 5, do 19 até o 24, nós temos os resultados da justiça própria. O que a justiça... Quando eu tomo decisões por conta própria, o que isso me traz. E o contrário também, quando eu sigo o que Deus quer pra mim. E aí, aqui eu trouxe outra palavra de como eu faço para conseguir fazer a justiça de Deus e saber que eu estou fazendo a justiça de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já achei que estava fazendo a justiça de Deus. Nesse contexto que eu falei, achar, é bom, se é bom. Já ouviu alguém falando assim, eu não vou para a igreja, mas eu faço coisas boas. Boas para quem? Se você toma boas decisões, por exemplo, tem pessoas que há pouco tempo passaram por... Na segunda-feira agora, dia 10. Tiveram problemas com perder tudo dentro de casa. Eu tive uma amiga que teve a casa inundada e perdeu muita coisa. E aí uma boa ação, são pessoas se juntando para doação, certo? É uma boa ação. Mas isso daqui é bíblico. Biblicamente, se eu estou doando aos pobres, eu estou doando ao reino de Deus. Mas tem outras coisas que Deus cobra da gente. Só que a gente não faz ideia, porque a gente não conhece a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. E vamos agora para mais um versículo em Gálatas 2, 20. Ouçam isso. E aí agora é bom, para quem é bom em português isso daqui, tá? Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Percebam a preposição em. Preposição aqui de lugar. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Aqui, se tem uma preposição de lugar, o próximo que vem é o lugar. E quem que é o lugar? Mim, eu, você. E não só isso. A Bíblia é tão completa que em 2 Coríntios 5,17 agora. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí, de novo, a preposição em. E dessa vez o lugar é Cristo. Aqui tem uma troca. Cristo está em mim e nessa situação eu estou em Cristo. Perceberam a riqueza disso? Eu fiquei... Minha cabeça foi tipo... Como assim? Explodiu de verdade minha cabeça. Porque sabe o que isso quer dizer? Que quando eu faço alguma coisa que eu sei que é errada, eu não consigo falar assim, Deus, fica aí, eu já volto. Eu posso falar coisas e Cristo continua em mim. Eu posso ir para uma balada e Deus continua em mim. Eu posso ir para o boteco e Deus continua em mim. Eu posso me drogar e Deus continua em mim. Eu posso sair ficando e Deus continua em mim. E sabe qual é o maior problema disso? É que quando você esquece disso, você faz o que você bem entende. E o problema disso, além de tudo, é que tem lugares que você pisa que Deus não gostaria de pisar. Tem coisas que você fala que Deus não gostaria de ouvir. Tem coisas que você ouve também que Deus não gostaria de ouvir. E tem coisas que você vê que também Deus não gostaria de ver. Eu achei isso bem complexo, mas muito verdadeiro. E aí, uma coisa muito legal é que quando eu li isso daqui, eu fiquei, sabe o que eu pensei? Eu juro pra vocês. Eu pensei em que Deus perdoou o tempo da ignorância e que dali pra frente eu não era mais ignorante. Vocês acreditam nisso? O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu, pra vocês, sou portadora de más notícias, de certa forma. Porque se alguém aqui fazer alguma coisa que sabia que era errado, hoje já sabe que Cristo está em você e você está em Cristo. E se você fizer, você está consciente. E aí que não tem mais perdão. Tem que se arrepender mesmo. E não fazer. Vamos para exemplos de justiça própria na Bíblia agora. Aí eu não vou pegar o versículo, porque já é muito conhecido de vocês. Em Gênesis 3, não precisam abrir, tá? Aqui ele fala sobre a passagem da Bíblia, sobre a Eva cometendo justiça própria. Que foi? Ela pega o fruto que Deus havia proibido, come e dá para o seu marido, Adão. O que ela fez? Tudo que Deus falou, não faça. Deus tinha dado um jardim, que eles eram livres, ela e ele, ou seja, Eva e Adão, que ela podia estar em qualquer lugar, comer de qualquer coisa, estar com qualquer animal, mas aquela árvore ela não podia tocar. E ela sabia disso. E aí veio Satanás com o seu plano, executou, e o restante da história vocês já sabem. Aí aqui é um exemplo muito nítido de justiça própria, porque Satanás falou para ela assim, olha, Deus não quer que você saiba mais do que ele, não quer que você tenha mais conhecimento do que hoje você tem. E ela foi lá e comeu, e ainda deu para o marido dela. E outro exemplo de justiça de Deus, e é claro que eu não podia deixar de citar, Jesus. E aí é um versículo que a gente lê muito nas ceias, que é quando Jesus está na ceia, e ele pega o pão, reparte, e depois come. E aí vejam a diferença de uma coisa para outra, quando é executada a justiça de Deus e a justiça própria. Eva, além de ela estar cometendo uma tomada de decisão que não veio de Deus, ela comeu e deu para o marido. Aqui Jesus senta, reparte o pão e só depois come. Isso é a justiça de Deus. Deus quer que nós esperamos uns aos outros, inclusive. São detalhes que passam completamente batido pela nossa vida e a gente nem se depara com isso. Tá, e aí, como nós devemos executar a voz de Deus? Desculpa, como nós podemos fazer para executar a justiça de Deus? Falei errado. E aí, para finalizar. Eu tive uma certa, entre aspas, né, dificuldade para conseguir achar alguma coisa que fazia sentido no final da palavra. E aí veio na minha cabeça Samuel. Lembrando que aqui a gente precisa achar uma solução para como que eu faço para executar a justiça de Deus. Então, não sei, acho que algumas pessoas sabem aqui que eu trabalho numa empresa de consultoria. Empresa de consultoria
ela oferece soluções para outras empresas, especificamente. E aí, para ela conseguir oferecer soluções, ela visita o processo que a outra empresa quer melhorar ou que ela quer terceirizar, e a gente literalmente planeja o que vai oferecer para a empresa. Eu vejo primeiro o que acontece lá hoje, e eu vejo, dá para melhorar isso, e aí a pessoa vai lá, monta um fluxo e fala, ó, dá para fazer do seu processo, dá para reduzir tanto, fazer isso, enfim, faz a oferta. E aí eu fiz um fluxo na minha cabeça, de como a gente conseguiria executar, para chegar a conseguir executar a vontade de Deus, a justiça de Deus. E aí eu entendi que, primeiro, para eu executar a justiça de Deus, eu preciso saber o que Deus quer. Para eu saber o que Deus quer, eu preciso ouvir o que Ele tem para falar para mim. E para ouvir o que Ele tem para falar para mim, eu preciso ter intimidade com Ele. E para conseguir ter intimidade com Ele, eu preciso me livrar de tudo aquilo que afasta dele, me afasta dele. Para eu conseguir me afastar de tudo para eu conseguir tirar da minha vida tudo que me afasta dele, eu preciso literalmente parar de pecar e naquilo que eu falhar, me arrepender e ter ciência de que Cristo está em mim. E aí, onde entra Samuel nessa história? Para quem não conhece a história de Samuel, Samuel veio de uma promessa de Ana, que era uma mulher que não conseguia engravidar de jeito nenhum, e em prantos pediu a Deus um filho. E aí, quando ele veio, ela ofereceu o filho literalmente para a obra de Deus. Ela deixou ele com o sacerdócio, especificamente com Eli, que era o sacerdote da época. E aí, eu me vi muito nessa história. E aí vocês vão entender por quê. Ele, quando ele era bem novinho, ele ouviu o nome dele. E saiu, foi até o sacerdote e perguntou, oi, você me chamou? Ele, não, eu não te chamei, volta a dormir. Aí ele voltou a dormir, e aí de novo a voz, Samuel. Aí ele levantou, foi no sacerdote, oi, você me chamou? Ele, não, eu não tô te chamando. E aí o sacerdote, sabiamente, pensou, né, provavelmente Deus está querendo falar com ele. E aí ele falou, ó, volta a dormir, quando essa voz chamar de novo, você responde, Senhor, fala que o teu servo te escuta. Voltou a dormir, novamente o Senhor chamou a Samuel, e aí ele respondeu. E aí Deus revelou algumas coisas para Samuel que o próprio Eli já sabia. Revelou para Samuel coisas sobre Eli. Mas aí, quem quiser saber da história, procura um pouquinho mais. Mas tudo isso para falar para vocês o quê? Muita gente, eu conheço muita gente, porque eu tenho esse cenário, nasceu dentro da igreja. E quanto de nós não conhecemos a voz de Deus, então quando Ele nos chama, a gente não reconhece a voz. O que eu vi nesse estudo é que Deus continua falando, só que a gente, por estar coberto de tanta vontade própria, a gente não consegue ouvir. A gente tem ruído na comunicação. E o ruído nada mais é do que, assim, resumidamente, o pecado. Eu quero fazer, eu vou fazer, eu faço, acabou. E Deus, dane-se. É como se toda vez que eu cometesse um pecado, eu me afastasse alguns centímetros de Deus, e mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Quando eu vou ver, eu nunca ouvi, não sei nem quem é Deus na minha vida, no sentido de ter intimidade. Então eu estou cada vez me afastando mais de conseguir fazer aquilo que Deus quer para mim, a justiça dele. E aí isso me tocou muito, porque eu nasci na igreja, literalmente. Eu e muita gente aqui. E eu demorei muito para ouvir. Quando eu falo ouvir a voz de Deus, não é uma coisa ilusória, tá? É ouvir de verdade. Ouvir como se alguém estivesse falando no seu ouvido. Eu demorei muito. E sabe quanto tempo eu consegui que aquilo ficasse constante na minha vida? Pouquíssimo. Porque qualquer outra coisa me distraiu depois. E aí, provavelmente, Deus continuou chamando e eu reconheci a voz. Não sei. Então, é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, porque foi a palavra que me tocou. E é isso. Meu Deus.